Fala, imortais tricolores, tudo bem? Nem tão bem assim, né? A gente sabe, o Grêmio perdeu por 4-2 lá em Curitiba. Vamos falar sobre esse blackout que aconteceu lá em Curitiba. O Grêmio não jogou nada e acabou perdendo por 4-2 e poderia ser muito mais. Vamos analisar um pouquinho desse jogo aí e falar o que aconteceu nele. O Grêmio está assim, ó, o Grêmio perdeu o jogo 4-2, um jogo onde não deu nada certo, até porque o Grêmio não se ajudou para dar as coisas certas no jogo de ontem. O Grêmio tomou uma chapuletada do Atlético Paranaense, 2 gols do Pedro Rocha, dois gols do Renato Kaiser, e o Grêmio conseguiu seus descontos na partida com o Thiago Santos de cabeça e depois um gol contra do goleiro, vamos falar a verdade, um cruzamento do Wanderson e o goleiro acabou botando para dentro do próprio gol. O Grêmio tomou uma legítima tunda lá em Curitiba, um rodeão, como vocês querem definir, fica a critério de vocês. O Grêmio foi naturalmente envolvido pelo Atlético Paranaense, naturalmente. Esse é o grande ponto que me assusta no time do Grêmio. O Grêmio perdeu o jogo com facilidade, o Atlético Paranaense com um time misto, gente. Com um time misto foi naturalmente melhor do que o Grêmio, como se fosse um jogo treino, aplicou vamos dizer assim, quase uma goleada no Grêmio. Foi uma goleada, fez 4 gols, mas o Grêmio conseguiu 2 de descontos. Mas sim, poderia ser muito mais do que 4-2. Teve uma bola no poste, teve bola passando, atravessando dentro da grande área do Grêmio. A pior noite, a pior partida dos 2 zagueiros do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, Juan e Rodrigues, os 2 totalmente perdidos. O Grêmio sem aquele tesão de ganhar a partida, sem aquele tesão que jogou contra o Flamengo. Parece que tudo no Grêmio precisa ter um ingrediente a mais para os jogadores se envolverem. É lamentável, o Douglas Costa mais uma vez entrou no intervalo, ele e o Léo Pereira. O Felipão continua insistindo em Léo Pereira, não dá para entender o porquê que ele continua insistindo em Léo Pereira. Douglas Costa parece estar fora de ritmo, obviamente ficou mais um tempo fora por causa de lesão, entrou novamente, não correspondeu na minha visão. Claro, ele contribuiu naquela jogada que foi até a linha de fundo para o Wanderson cruzar, mas a verdade é que até hoje ele não conseguiu jogar no Grêmio. E mais uma vez eu quero abrir essa discussão aqui. Por que o Campaz não joga no Grêmio? Por que, Felipão? Eu sou um fã seu, Felipão. Eu sou incontestável em dizer que tu e o Renato Portaluppi são os 2 maiores do Grêmio, mas não dá para entender certas escolhas. Léo Pereira não tem condições de fardar no Grêmio. Não tem condições. Campaz precisa atuar. Falta adaptação, falta isso, falta aquilo. Mas põe o cara a jogar 15 minutos, 20 minutos, isso ajudará na adaptação dele dentro do Grêmio. Não é deixando ele fora de campo toda a partida que ele vai se adaptar. Não é assim que funciona. A maior contratação da história do clube não pode ficar assistindo do banco de reservas. Ainda mais se tratando de camisa 10, de um cara organizador do clube. O Grêmio joga todo jogo com 3 volantes e passa os 90 minutos sem ter um cara para armar uma jogada. O Grêmio passa os 90 minutos da partida com o Felipão jogando por uma bola. Eu sei, o Felipão se defende toda a coletiva dizendo que quando o Grêmio jogava para frente com o Thiago Nunes, o Grêmio fez 2 pontos em 8 jogos. Sim, isso é verdade, mas o que eu quero dizer aqui é que tu não vai deixar legado nenhum no Grêmio, Felipão, jogando com 3 volantes. O Grêmio precisa achar um jeito de jogar contra os adversários propositivo. Não adianta tu jogar contra o Flamengo com 3 volantes, certo? Tu jogar contra um Atlético Mineiro com 3 volantes, certo? Tu joga Tu tem como eu posso dizer, uma estratégia bem adaptada ao teu elenco, porque é bem mais inferior ao do adversário, o Atlético Mineiro, Palmeiras, até o Flamengo. Mas contra times
intermediários ou times baixos, tu não pode querer jogar com 3 volantes sempre. E mais uma vez a gente foi envolvido pelo adversário, sem criatividade nenhuma, sem uma infiltração, sem nada. Foi um time mais do mesmo, que nem eu costumo dizer. O Grêmio foi mais do mesmo. Mas enfim, não adianta a gente ficar aqui falando que o jogo foi um desastre, não adianta a gente falar que o Grêmio não jogou nada. São águas passadas, a gente tem que pensar para frente. Temos 2 jogos a partir de agora que são obrigatórios fazer 6 pontos contra Sport e Cuiabá, os 2 dentro de casa. Domingo às 8h30 da noite começa um jogo que é obrigatório o Grêmio vencer contra o Sport dentro de casa. O Sport que não faz gol em ninguém, o ataque é o seu André, que já diz muita coisa sobre esse ataque de asma do Sport, e a gente é obrigatoriedade do Grêmio vencer a partida. Então, Grêmio Estado, eu não trouxe aqui, não vou trazer aqui dados sobre a partida, até porque os dados sobre a partida foram meio que equivalentes das 2 equipes, porque na verdade, como o Atlético fez o seu gol meio cedo na partida, o Grêmio ficou os 90 minutos correndo atrás da máquina e por isso as finalizações, os scouts da partida foram regulares. Então não tem muito o que falar sobre isso. A verdade é uma só: o Grêmio tomou um rodeão do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou do Grêmio com uma naturalidade que assusta. O único que se salvou, alguns jogadores que se salvaram na partida, na minha visão, foi o Wanderson. O Chapecó não teve culpa em nenhum dos 4 gols, na minha opinião. O Thiago Santos, além do gol, entregou aquilo que se esperava dele. E o Borja, eu não tenho aqui cara para culpá-lo em nada na partida, até porque ele ficou isolado, não teve muito o que fazer durante a partida, e eu não posso aqui culpá-lo por alguma coisa dentro da partida. De resto, para mim, todo mundo abaixo. A verdade é que eu acho que o Grêmio se enganou, e se enganou feio, depois da vitória contra o Flamengo, onde o time parece que baixou a guarda e acabou mais uma vez apanhando por 4 gols de um time dentro do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, é o 3º jogo que o Grêmio toma 4 gols numa partida. Então isso mostra também a nossa fragilidade, mostra um time que não tem um camisa 10, mostra um clube que quando precisa atacar, quando precisa mostrar o seu poderio ofensivo, não tem criatividade, porque não conta com um 10 dentro do seu time. E o 10 que a gente tem fica assistindo o jogo do banco de reserva. A gente pagou mais de 20 milhões de reais para o cara ficar assistindo o jogo com o argumento de que ele não está adaptado. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve, deixa seu like, ativa o sino de notificação. Assista as minhas playlists que eu tenho aqui sobre jogos históricos, estatísticas gerais dos confrontos do Grêmio. Já falei aqui contra do Atlético Paranaense, estatísticas sobre o Flamengo. Assista aqui, vou deixar aqui em cima para vocês um cardzinho para vocês assistir. E é isso aí, Grêmio Estada. Por hoje era isso, fechamos a conta, passamos a régua e até o próximo vídeo.